Olá, tudo bem? Eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast eu converso sobre assuntos que são notícia no site vocativo.com ao longo da semana. Nesse episódio vamos conversar sobre o fracasso da política de saneamento básico para o Amazonas. Vem comigo. Bem, na última quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021, a Águas de Manaus confirmou um reajuste de 24,52% nas tarifas de água e esgoto na capital do estado. Segundo a empresa, o cálculo foi feito com base no Índice Geral de Preços de Mercado, o IGPM da Fundação Getúlio Vargas. Esse aumento ele já vem sendo alvo de disputa com a Prefeitura de Manaus já tem algumas semanas. Inclusive o prefeito Davi Almeida solicitou à Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus, a AGEMAN, a realização de estudo para tentar viabilizar a declaração de caducidade do contrato. A ideia é encerrar essa concessão com a verdadeira dona da Água de Manaus, a AGE Saneamento. Enfim, a decisão se baseia no marco do saneamento básico no Brasil, a Lei 14.026. Essa legislação determina que 99% da população brasileira tem acesso à água potável e pelo menos 90% a tratamento e coleta de esgoto até 2033. Mas pelo andar da carruagem e pelo histórico do saneamento básico no Amazonas e em Manaus, é muito pouco provável que essa meta seja alcançada. Daí a tentativa de cancelar esse acordo. Mas a gente, para entender melhor, tem que voltar um pouco no tempo. No final da década de 1990, o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus decidiram que o saneamento sairia do controle estatal e iria para a iniciativa privada. Vale lembrar que a capital é o único município do estado com superávit na capacidade de fornecimento de água potável para a população. No ano 2000, o então governador amazonino Mendes vendeu a Companhia de Saneamento do Amazonas, a COSAMA, para uma empresa francesa. Como ele vendeu por um preço abaixo de mercado e havia uma série de problemas por conta da legislação que não era muito específica com relação a esse tipo de operação financeira, houve uma longa batalha judicial, mas ao final realmente passou para a iniciativa privada. Agora, 21 anos depois, o saldo ainda é considerado um fiasco. Para ser justo, o acesso à água potável em Manaus até melhorou em comparação ao que era nos anos 1990. Quem for mais antigo pode lembrar que a cada disputa na prefeitura de Manaus, o assunto voltava sempre à tona. Todo candidato prometia, enfim, resolver o problema de abastecimento de água na capital. Com a privatização, hoje, 80% da população tem acesso à água tratada. Mas convenhamos, 80% em 21 anos, para uma cidade que tem pouco mais de 2 milhões de habitantes, agora, não é exatamente um progresso. Na verdade, ainda falta muita gente, porque 20% dessa população é um percentual muito grande. Fora a qualidade dessa água. No interior, por outro lado, o problema é muito maior. Menos de 53% da população tem acesso à água potável na sua torneira. Se por um lado o acesso à água potável até melhorou na capital, serviço de tratamento e coleta de esgoto é o pior possível. E isso vale para a capital interior. Em Manaus, apenas 22% da população tem acesso a tratamento de esgoto. Apenas 60 localidades, incluindo conjuntos residenciais e comunidades, é que possuem o serviço. Das 187 áreas oficiais entre bairros e comunidades que constam no cadastro imobiliário da Prefeitura de Manaus, apenas 15 bairros são atendidos pelo serviço de esgoto sanitário da concessionária. É muito distante da promessa de melhorias de serviço que foi feita durante a privatização há 20 anos atrás. No interior, a situação é muito pior, a começar pelo apagão das próprias informações. Os únicos dados disponíveis para comparação são entre os anos de 2012 e 2016, da Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Saneamento, a AESB. Esse levantamento mostra que, sem a capital, o tratamento de esgoto no interior é zero. Isso mesmo, nos 4 municípios com informações disponíveis, não há saneamento, ou não há dados sobre saneamento. O governo do Amazonas até afirma que em 2019 foi criada uma estação de tratamento em Maués, mas não há dados disponíveis para comparação para saber se isso realmente procede ou como está sendo o desenvolvimento desse trabalho por lá. E o problema não é dinheiro. O
Para você ter uma ideia, a situação do nosso estado vizinho, Roraima, que possui uma arrecadação semelhante até menor na maior parte do tempo, eles arrecadam por ano por volta de R$ 1 bilhão, o Amazonas arrecada só em 2020, por exemplo, em ano de crise, em ano de pandemia, arrecadou R$ 1 bilhão e 800 milhões de reais. Lá, eles têm 90% da população recebendo rede de tratamento de esgoto, enquanto aqui não chega a 22% na capital. É preciso entender que a falta de saneamento básico influencia diretamente a saúde da população. O esgoto a céu aberto, onde a rede coletora não tem tratamento adequado, causa a poluição do solo, das águas dos rios e propaga doenças de veiculação hídrica. E os reflexos disso a gente vê todo ano na prática. O quadro de doenças, em especial na região norte, é alarmante, principalmente entre crianças. De acordo com o Instituto Tarata Brasil, só em 2018, que é o relatório mais recente, a região norte apresentou aproximadamente 41 mil casos de internações associadas à falta de saneamento, que resultaram em 207 óbitos, sendo 27 deles em crianças abaixo dos 4 anos. No Amazonas, todos os anos são registrados dezenas de casos de doenças como hepatite A e leptospirose. Segundo dados da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas, os casos de diarreia costumam aumentar justamente com a associação da cheia com a falta de saneamento. Só no primeiro semestre de 2020 foram 108.616 notificações. Quando eu falei que 80% da população de Manaus tem acesso à água potável, é relativo também. Isso porque, em pleno século XXI, o Brasil ainda tem registro de uma grande ineficiência na distribuição dessa água. Ou seja, não basta você ter o serviço garantido. O desperdício nesse processo ainda é muito grande. Tem um relatório chamado Perdas de Água Potável, também do Instituto Trata Brasil, que fala isso. Aqui na região norte, especialmente no Amazonas, o problema é muito sério. Aqui a gente tem, de toda a distribuição de água potável, 68% acaba se perdendo. A gente só perde para o Amapá, que tem 75% de desperdício. Como era de se imaginar, a nossa capital não fica atrás, tendo o terceiro pior índice entre as 100 maiores cidades do país, só perdendo para Macapá e Porto Velho. Mas afinal, o que explica essa situação e o que pode ser feito para mudar? Essa semana, o governo do Amazonas inaugurou a estação de tratamento de esgoto do estado. Ela promete beneficiar 192 mil pessoas em Manaus e levar o serviço para 42 municípios do interior. Mas calma, isso aqui não é a propaganda do Wilson Lima. Primeiro, a julgar pelo histórico desse governo, é bom fiscalizar com bastante atenção os recursos dessa obra. São 42 milhões de reais anunciados. Segundo, é bom aguardar o cumprimento dela também, se realmente essa promessa vai sair do papel e o que vai ser feito disso. A gente sabe, agora a gente está em contagem regressiva para as eleições de 2022 e o governo do estado está pegando pesado com relação a isso para tentar se reeleger e assim continuar no poder. E político nessa situação geralmente não cumpre muito as suas promessas, então é bom ficar atento quanto a isso também. E terceiro, se realmente funcionar, o que a gente espera, afinal são 192 mil pessoas beneficiadas, isso é não só uma questão de humanidade e de direito básico, mas é de saúde pública também. Quanto mais você investe na prevenção de doenças e investir em saneamento básico, que é basicamente isso, evitar que as pessoas precisem ir ao posto de saúde ou até ao hospital, é algo que vai beneficiar a todos. Então a gente torce para dar certo. E se der certo, pela ação do Estado, pelo investimento do Estado em um benefício para a população, é sinal de que o que é feito em Manaus não só não funciona, como existe uma alternativa melhor. E isso é muito importante. Por tudo que foi dito aqui, ficou mais do que óbvio que a omissão do poder público é a maior responsável por essa situação. Se por um lado o interior foi abandonado por décadas, por vários governadores, senadores, enfim, que olharam para esse problema e simplesmente deram de ombros, afinal menos da metade, pouco mais da metade, tem acesso à água potável e provavelmente ela também é desperdiçada, como a gente já viu no outro bloco. Do outro lado, simplesmente se livrar do problema, jogando para uma empresa terceirizada,
um serviço tão essencial, sem qualquer pressão por metas e resultados, e quando eles não são cumpridos, você tem uma agência reguladora que não multa ou que age timidamente, também não funciona. Os dois métodos, deixar para lá e passar o problema um para o outro, não estão funcionando. O mais importante, isso não engloba só a prefeitura e o governo do estado. Como eu disse, cadeiras de governador, senador, prefeito passam, mas a população e o problema ficam. É preciso que o legislativo, que tem mandatos maiores, você tem parlamentares que passam muito mais tempo, e o judiciário também, sejam chamados à sua responsabilidade. Isso não pode ficar personalizado em governador ou prefeito. E mais importante, a gente espera que realmente esse serviço de tratamento chegue ao interior e faça realmente aquilo que é a obrigação do poder público. Mas o nós não pode esperar. E outra coisa, esse desperdício de água, no momento em que a gente vive um aumento de temperatura na região, que é flagrante, todo mundo está morrendo de calor aqui, é outro problema muito grave. E não adianta a gente falar de sustentabilidade da floresta, preservação ambiental, se o recurso mais importante de todos, que é a água, a gente desperdiça quase 70%. Isso é muito sério, a gente não pode permitir que isso continue. É um recurso que o planeta inteiro já vive crises gravíssimas de abastecimento. O Brasil, nesse momento, passa por uma crise hídrica das maiores das últimas décadas e tende a piorar. A gente não pode simplesmente ver esse serviço como algo burocrático, algo que não é tão importante, quando é fundamental. A atitude da prefeitura em não aceitar pagar por esse reajuste, inclusive eles lançaram nota dizendo que não vão conceder esse reajuste, é positivo, mas é preciso ir além. É preciso realmente romper esse contrato. E mais do que isso, exigir indenização. Porque a concessionária foi paga, tinha um contrato para cumprir e não cumpriu. Não são eles, não somos nós que temos que pagar para eles. São eles que têm que pagar para a gente. Esse foi o Provocativo. Tenham todos uma ótima semana e um forte abraço.